Na Velha Remanso existiam duas rádios que eram transmitidas através de alto-falantes. Uma, a Primavera, pertencia ao Quinquinha e ficava na Rua Chile, por onde passeavam os casais de namorados e aqueles que estavam à procura de um. A outra era a Voz de Remanso, que pertencia a Pedro da Hora e depois a Sarraí e o Castelo Branco. Na Cidade Nova tem a Rádio Comércio, que é uma rádio que funciona através de caixas de som nos postes pelo centro da cidade. E a Rádio Comunitária Isabelê FM, que iniciou com a ideia de 3 jovens que faziam parte do grupo Jecuca: Emerson Rodrigues, Alex Gonçalves e Roberto Freitas. Com a ajuda de entidades como Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Sociedade Beneficente de Operários, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Colônia dos Pescadores, Associação São José, Associação dos Moradores da Quadra 12 e 20, Jecuca e pessoas da comunidade, hoje está aqui, firme e forte. No início de 95, tanto eu como o Roberto Freitas, conhecido como Pequeno, a gente já desenvolvia alguns trabalhos em relação à igreja. Inclusive, nós éramos correspondentes do CEDICA, né? Nós éramos correspondentes do CEDICA, setor diocesano de comunicação e audiovisual. Nós desenvolvíamos reportagens e mandava para a rádio da emissora rural Petrolina. E também participávamos da PJMP, fazíamos série de apresentações, enfim. Teve um momento que a gente viu que a gente precisava aqui em Remanso divulgar também os trabalhos, porque em Pelo Arcado, aos sábados, não sei quando tinha e tem feira, não sei como é que está hoje, mas lá, quando não tinha rádio, aproveitava-se os alto-falantes da igreja, né, para fazer um programa tipo um programa de rádio mesmo. Então a gente pensou, vamos aproveitar os alto-falantes da igreja aqui. Na época quem era o pároco da cidade era o Padre Amanso, e nós conversamos com ele cedeu inclusive lá o espaço, muito precário inclusive, porque o som, não tinha como a gente botar o microfone, bastante precário. Nós tentamos começar esses trabalhos, mas a gente mal começou, acabou, por conta da vizinhança, que a vizinhança estava reclamando a questão dos alto-falantes, que estava, né, prejudicando. Nisso nós pensamos, bom, vamos então ver, a gente super a fim de ajudar a juventude na cidade, e a gente pensou, vamos montar um grupo, vamos articular, porque a gente já desenvolveu alguns trabalhos dentro de questão de apresentações na igreja. Então a gente procurou um lugar para poder nos organizar. Nós pensamos, primeiramente, foi no Centro Imaculado do Coração de Maria, ali na quadra 2, só que não deu certo. Então nós procuramos então o Centro Mário Cabrini. Naquele momento nós pensamos que era a irmã Joana, que era responsável pelo Mário Cabrini, né? Aí depois, posteriormente, nós ficamos sabendo que era o Adão e toda a equipe dele lá. Então nós pedimos o espaço e aí desde então começamos a trabalhar. Nisso eu o Roberto Freitas, a gente começou a observar que lá dentro do ambiente, do centro social, do centro Mário Cabrini, havia 2 alto-falantes. Um era 2, agora 2 alto-falantes. E diziam que aqueles alto-falantes eram da época de Remanso Velho, né, que foi até doação do Dr. Carlos, e que era utilizado inclusive para a questão dos comícios que ele fazia e tal. E a gente começou a amadurecer a ideia, por que não a gente
pegar esses alto-falantes e tentar utilizá-los para fazer tipo uma rádio aqui. A gente dar um jeito de colocar esses alto-falantes lá de fora, e aí final de semana a gente fazia tipo uma programação, botava música e botava informações. Inclusive, nessa época, né, Messinho ficou de falar com o Juraci para saber se esses alto-falantes estavam funcionando ainda. Perfeitamente, eu fiquei encarregado de ver com o Juraci, que era o técnico na época, para ver se os mesmos funcionavam, se tinha condição de utilizá-los, mas infelizmente não foi possível essa utilização porque os mesmos já estavam muito antigos e não tinha condição nenhuma de serem utilizados. E aí a gente partiu para outra área, né? Partiu para outro pensamento, foi onde surgiu a possibilidade da transmissão via rádio. Foi quando apareceu aquele transmissor, né? Tinha um transmissor, tinha uma pessoa que nos cedeu um pequeno transmissor. Nós ficamos com medo, porque para botar um transmissor, botar no ar, a gente já tinha acontecido uma experiência anterior. E tinha um rapaz que veio de São Paulo, o Claudemir, e ele já tinha colocado uma rádio anteriormente tinha botado até no lugar onde funcionava a discofita de um amigo nosso, o Valmir, que hoje tem a discofita dele aí. Na época ele foi denunciado, a polícia veio, prendeu ele, prendeu todos os equipamentos, porque na época era considerado rádio pirata, então tinha esse problema. Nós passamos mais ou menos uns 15 dias até que a gente resolveu encarar. Então nós montamos lá na boa vontade do Valmir, colocamos lá, aproveitamos o Valmir principalmente porque como ele já tinha um acervo já, né? Questão de músicas, vários bolachões, né, discos de vinil, na época o que existia para se tocar. Então a gente começou a transmitir. Só que isso não durou, acho que uns 30 dias, não sei, ou menos. Porque a gente viu que por questão de pessoas para poder estar utilizando, por questão também do próprio ambiente, porque era o ponto comercial desse nosso amigo, e a gente ficou meio que sem jeito para estar toda hora entrando, saindo, outras pessoas que chegavam para deixar recadinho, uma série de coisas. Então a gente viu que ali não tinha muita condição para acontecer. E também a questão da qualidade em si do transmissor, né? Foi. Tinha a questão da interferência nas televisões. Isso também foi um fator que possibilitou a permanência ou a continuação desse local. Ficamos sabendo que José Carlos Gouveia tinha um transmissor caseiro que iria doar para o padre para transmitir as missas, né? E nisso os meninos foram lá procurá-lo e ele disse que só nos daria se o padre, ou melhor, que o transmissor era para o padre e que só dava se fosse para ele. Nisso, menino, vocês sabem, né? Jovem é uma coisa séria. Fomos atrás do padre, fomos procurar saber do transmissor e o padre disse que por ele não tinha nenhum problema. Inclusive, para montar a fundação, nós procuramos o quê? As entidades como forma de fortalecer. Então, nos reunimos várias vezes e para escolher nome, para escolher quem seriam os membros da diretoria. E no dia 26 de fevereiro de 97, nós fizemos a primeira assembleia, onde convidamos várias entidades, como a paróquia, o sindicato, a colônia, a Associação das Quadras 12 e 20, o próprio GECUCA, a Associação São José, a Sociedade Beneficente de Operários, e aí então formamos a Associação Zamileia FM. Registramos, né? Vimos a questão do estatuto e da Assembleia em si e formamos a associação. A questão da associação, nós, através de Lise, né? Da Lise, através do Valmir Oliveira Costa, do Vavá e outros mais que nos ajudaram a ir atrás das informações
para que a gente pudéssemos montar a associação, porque assim, a gente queria botar dentro da lei, só que na época não existia a lei propriamente para a rádio comunitária. E desde o início sempre nós tínhamos em mente e colocar uma coisa correta. E a gente não estava colocando uma rádio pirata, a gente estava colocando uma rádio comunitária, porque a gente via que em Remanso era gritante a necessidade no município de ter o seu próprio meio de comunicação, né? A gente precisava demais, porque aqui não pegava nenhuma rádio. Aliás, pegava e pega ainda hoje em dia muito mal por aqui, a da emissora da rádio da Serra da Capivara, né, que fica em São Raimundo lá. Então a gente foi atrás dessas informações, pegamos vários modelos de rádios que estavam se formando em todo o país, pegamos aquilo que realmente tinha a ver com o que a gente estava vivendo naquela época, com a nossa comunidade, e a gente formou aí a Associação da Rádio Comunitária Isabelê FM. Inclusive, na época, quando foi para escolher o nome, né, a gente sentou para escolher o nome da rádio, pensou-se em vários nomes, Amaralina FM, Pirambeba, Surubim, e a gente resolveu, assim, de comum acordo, adotar a Isabelê, né? Porque a gente queria pegar algo relativo realmente aqui da nossa comunidade, não queria pegar nome estrangeiro, não queria nada. Era uma coisa que realmente tivesse a ver com a nossa comunidade. Então pensou-se em Isabelê, porque era uma ave, inclusive na época, e se não me engano ainda hoje, está em extinção. Então a gente levantou essa bandeira, colocou o nome dessa ave. Inclusive tinha muita verde, como era a ave, né? E nessas indas e vindas, a rádio foi fechada por 2 vezes pela Anatel, né? Inclusive eu tive a oportunidade de ser preso, né? Detido, aliás, preso não, detido, né? Vários membros da diretoria foram detidos, passaram um dia todo e uma noite presos. Assim, tiveram o maior apoio da comunidade com alimentos, com apoio mesmo às pessoas com faixas, cartazes. E em 2005 nós conseguimos receber a nossa autorização, né, temporária, e final de 2005 nós conseguimos a permanente, que tem validade de 10 anos, e vai finalizar agora no ano 2016, sendo que aí a nova diretoria que estiver na época terá que pedir a nova autorização, renovação. E nisso, a Rádio Isabelê vem aí já há 13 anos de lutas e conquistas. Temos feito muito trabalho pela comunidade, sabemos que ainda é pouco, mas que pouco a pouco vai se construindo uma sociedade melhor, no que diz respeito à participação das pessoas, o respeito da própria rádio com a comunidade e a comunidade com ela. Dentro desse período aí em qual a gente batalhou, inclusive hoje, como você já disse, a questão da rádio já está aí no ar, licenciado, funcionando normal. É bom a gente lembrar a questão dos outros movimentos, o qual a rádio foi responsável no acontecimento desses movimentos, como o São João Comunitário, né, que a rádio promoveu o São João Comunitário. Teve um movimento questão da Isabelê em ação, né? E foi um movimento junto com as comunidades, da apresentação, fomentação da cultura local, também concurso de poesia, também promovido pela rádio. Porque a rádio não é apenas entre 4 paredes, tá alguém lá só mandando um alô, recebendo um telefonema. A gente pensa uma coisa bem maior, que é justamente utilizar o meio de comunicação apenas para poder fazer o movimento acontecer. O Mercado Municipal de Remanso é considerado o mais bonito de toda a região. Seu primeiro prédio, construído no ano de 1968, no governo de Dercílio Castelo Branco, na Cidade Velha, era maior do que este. É utilizado pelos moradores e pelo homem do campo para suas negociações. Foi um mercado de primeira qualidade, o melhor da zona do São Francisco, não existia 2 iguais, e que o engenheiro da chefe, quando estava visitando a cidade, disse:
como era que o prefeito tinha feito o mercado aqui. Ele disse, porque eu fiz para ficar, não foi para acabar. A construção do mercado todo feito com tijolo à vista, que naquela época não existia. A gente não conhecia, né? Ele era muito bonito, todo feito com tijolo à vista, com mão de obra especial, que veio de Petrolina. E foi inaugurado o Pombo como prefeito. E veio um representante do governador, que foi o Teódulo Albuquerque, e era governador da Bahia nesse tempo, Luiz Viana Filho. A contribuição do governador foi insignificante, né? De 300 para 30. E o mercado municipal é um referencial no remanso. É um ponto de comércio, entendeu? Mas hoje é um ponto de encontro das famílias remansenses, principalmente com o interiorano, que marcam os seus negócios para se encontrar no mercado municipal. Então o mercado municipal de remanso é um referencial, como já disse, e sem dúvida, entendeu? É o maior mercado municipal no interior da Bahia. A Roda do Progresso, como assim é conhecida, é uma engrenagem de um gerador de energia que Job Ferreira Braga, e Sinem Braga, conseguiu com os franceses durante seu governo de 1963 a 1967. Naquela época, a energia de remanso funcionava através de caldeira. A lenha era quem gerava energia e os franceses prometeram um motor de estação de força tão grande que a roda era apenas uma peça. Mas o motor não chegou à cidade e a roda tornou-se apenas um monumento histórico. Com relação a essa roda que tem aqui, que é um volante de uma máquina pesada, que foi trazida para Remanso em 1962, 1963, pelo então prefeito Sinem Braga, ele queria naquela época resgatar a energia de Remanso, que tinha vários e vários anos Remanso às escuras. Mas depois da chegada desse equipamento aqui em Remanso, veio-se a ideia da construção da Barra de Sobradinho. Então isso ficou no esquecimento. O governo trouxe umas outras máquinas mais modernas e colocou a energia termoelétrica enquanto se construía a Barra de Sobradinho. E daí os engenheiros da Barra de Sobradinho acharam que essa roda seria um símbolo da força produzida pela Barra de Sobradinho, entendeu? E a puseram em frente ao mercado municipal. Ele foi arranjado por Sinem Braga, aquela roda, o povo esperando luz no remanso, e aí ele trouxe aquela roda que a caldeira vinha atrás, até hoje nunca chegou. Aí pegaram aquela rabuzeira e botaram ali. Seus funcionários mais antigos supõem que os Correios tenham sido iniciados na década de 1900, na velha Remanso. Exercia o trabalho de distribuir cartas, telegramas, dinheiro e encomendas, que eram entregues e recebidos nos vapores que por ali passavam. Teve como funcionários algumas pessoas conhecidas de nossa comunidade, como seu Juvelino Ledux, Argemiro Viana, Expedito Ferreira, Paulo Lira, Sebastião Nunes, Tomás Neto e muitos outros. Trabalhar, entrava às 7 horas da manhã e saía às 11h30. Voltava 1 hora e saía às 5 horas. Era eu o único que fazia entrega de telegramas, cartas, dava recado, um aviso de uma cidade para outra, de São Raimundo, que uma pessoa pedia para dar um recado, a gente levava um aviso, chamava de aviso. O chefe era o Antônio Leite, o Juvelino Ledu era condutor de malas, o Dona Celeste era agente postal, era tesoureira, como a gente chamava, né? O Juvelino trabalhava como condutor de mala e taxava os telegramas, recebia os telegramas e taxava. Exame de linha fazia para Pilão Arcado, São Raimundo, Casa Nova, Pau a Pique. Aí eu entrei no Correio em 60.
em agosto de 60, terminou em junho, né? E quando foi no mês, fim de julho, foi chamado eu e Gilberto Leite, irmão do Antenito, que era o APT, fomos chamados para tomar posse em Salvador. Nós tomamos posse em Salvador no dia 8 de agosto de 60. E aqui tomamos no dia 12, eu e Gilberto, telegrafista. Trabalhei 25 anos como telegrafista. Eram 35 anos, continua sendo 35 anos, desculpa, trabalho. Mas no meu caso era telegrafista, eu trabalhei só 25 anos, 50 com 25 eu caí fora. O Gilberto, esse faleceu logo. Antônio Leite aí foi para que ficou em Juazeiro. Então eu mudei para aqui, para o Remanso, no dia 18 de janeiro de 78. E a mamãe mudou em 75, eu fiquei lá 2 anos que eu não podia sair, que eu era APT, né? Era agente postal telegráfico naquele tempo, APT. O responsável pelo correio e telegrafo. Eu passei esse tempo todo com APT. E então aqui eu saí saí daqui no dia 7 de outubro. Me aposentei 7 de outubro de 86, eu me aposentei como telegrafista. Aí então ficou o Paulo. O Paulo passou um tempo aí, demitiram o Paulo, aí hoje o gerente é o Tião. O Banco do Brasil é uma instituição financeira instalada na cidade de Remanso Velho no ano de 1964. Durante estes longos anos, tem contribuído no desenvolvimento e progresso da sociedade. Coordena a ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, que é considerada um ponto turístico na cidade. A agência foi fundada em novembro de 1964. O primeiro gerente foi Wilson dos Santos Garcia e o subgerente Walter Lopes Regis. A agência central do Banco do Brasil era no Rio de Janeiro e uma correspondência durava muitos dias para chegar lá e vice-versa, de lá para cá. Colega, tudo gente boa, né? Muita gente também, praticamente muita gente de fora, só tinha de Remanso. Quando eu assumi era Carlos Andrade, o Luiz Gomes e Florento. Nós mudamos para aqui em 1970, se não me engano, ou foi em outubro ou foi em setembro de 77. Nós mudamos para aqui, definitivo para aqui. Bem, sobre o Banco do Brasil, tenho pouca coisa assim da fundação do Banco do Brasil, da sua origem lá no Remanso, no seu período, uma vez que quando eu vim trabalhar em Remanso, no Banco do Brasil, já foi em 1981. A fundação do Banco do Brasil em Remanso foi em novembro de 1964. E em 81 eu comecei trabalhando aqui na agência em Remanso, eu vim para cá como caixa executivo e passei poucos meses aqui como caixa executivo e fui para Campo Alegre de Lourdes, onde fundei o PAVAN, era Posto Avançado de Crédito. Então esse posto em Campo Alegre de Lourdes era formado por um supervisor, um caixa e 1 ou 2 funcionários de acordo com a necessidade do trabalho. Então eu tive o privilégio de ser o fundador desse posto em Campo Alegre de Lourdes. Infelizmente até hoje ainda continua como um posto, nunca se transformou em agência naquela cidade. Depois trabalhei em Pilão Arcado também, como posto, era posto avançado, hoje é uma agência, Pilão Arcado é agência. E em 1995 eu cheguei a gerente em Remanso, como gerente aqui em Remanso. Em 86 eu fui gerente adjunto. A nossa agência naquela ocasião contava com 73 funcionários. Hoje eu acho que não tem nem 8 funcionários, né? Tem muito pouco funcionário na nossa agência. E a jurisdição da agência de Remanso era maior do que o estado de Sergipe. Então naquele tempo Remanso comandava as cidades de Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes, São Raimundo Nonato, Caracol, Anísio de Abreu. Então todas essas cidades pertenciam a Remanso, inclusive Remanso instalou o banco em todas elas, foram instaladas por Remanso. Então com a vinda da tecnologia, quando o Remanso passou, então os funcionários foram se reduzindo e hoje nós temos essa quantia muito pequena. Naquele período os recursos eram fartos, porque o Banco do Brasil era o órgão do governo federal que fazia as aplicações
sociais e os empréstimos. Então nós tínhamos recursos a custo praticamente zero. E dizer assim, era custo zero, porque a maioria dos financiamentos eram depois anistiados. Então, em 81, mais ou menos, 82, quando eu estive em Campo Alegre de Lourdes, eu emprestei dinheiro para comprar bicicleta, fogão, cristaleira, pote, filtro, tudo o Banco do Brasil emprestava. Financiamento agrícola, o Banco do Brasil era o senhor do financiamento agrícola. Naquele tempo o pessoal fazia um financiamento e deixava a planta morrer para receber o Proagro. Sabe? Não pensavam eles que a agricultura produzindo, eles iriam ganhar muito mais do que simplesmente perdendo para que o seguro cobrisse aquela despesa que ele teve. O Banco do Brasil, o sustentáculo, assim, foi quem começou o desenvolvimento de várias regiões, inclusive a nossa. Financiamento de animais e tudo. Infelizmente, as pessoas têm como cultura, ou tinham, não posso dizer hoje que eu estou fora do banco, mas tinham como cultura de que o dinheiro do banco era do governo e o dinheiro do governo não se pagava. Era isso assim que eu tinha do Banco do Brasil. Graças a Deus hoje eu estou aposentado, já não trabalho mais, mas o banco foi isso aí. Eu acho uma empresa que eu participei, que eu gosto, e a gente está vendo hoje assim muitas coisas não serem resolvidas, mas devido a coisas também que fogem ao meu conhecimento, mas mesmo assim eu continuo acreditando no banco. O comércio de Remanso Velho era restrito, estava distribuído em 3 espaços: centro, mercado municipal e capão. No centro funcionava numa única rua, que se chamava Rua do Comércio ou Barão do Rio Branco, com lojas de tecidos, armazéns que vendiam utilidades domésticas e alimentos. No mercado municipal eram encontrados frutas e legumes, peixes, carne de carneiro, galinha e boi. E no capão, além do comércio normal, muitos possuíam as rancharias, que eram aqueles lugares que usavam para o povo do interior vender seus produtos. Hoje, o comércio é mais diversificado e abrange a todos os ramos de atividade. Não se tem uma data exata do seu início, mas acredita-se que desde a década de 1860 já existia um comércio em Remanso. No Remanso Velho, é isso que fala, né? Tinha a Rua do Comércio. Na Rua do Comércio tinha as lojas de tecido, tinha também armazéns. Tinha a loja de Dona Alice Palmeira, era uma das primeiras lojas que começava. Aí em seguida tinha a loja dos Castelos. Eram os 3 irmãos que vendiam lá e tomavam conta da loja, muito honestos. Se começavam a vender um tecido de um preço e até o fim, podia chegar outras peças, mas eles não subiam. Depois vinha a loja Seu Nefir, Manuel Firmo Ribeiro. Era uma loja grande, boa, num ponto também muito bom. Em seguida vinha a loja de Tio Amâncio. A loja de Tio Amâncio era muito movimentada, tinha muito tecido, muita coisa assim, que ele vendia tecidos bons, tecidos baratos, tinha muita coisa. Aí seguindo para o fim da Rua do Comércio tinha a loja do Mário Lins. O Mário Lins era uma loja também boa, grande, movimentada. Aí tinha um armazém de Seu Lauro. Pegaram na loja do Mário Lins, tinha um armazém de Seu Lauro. Lauro, eu esqueci o nome dele. Seu Lauro que vendia muita miudeza, muita coisa assim miúda. Tinha bem surtida. A gente tudo queria, vamos na loja de Seu Lauro, a gente comprava ali. Então, no Remanso, nessa rua, era o comércio. Tudo que a gente queria naquela rua, encontrava de tudo. Pela nota comercial que vocês tomam com ela aí, estão vendo que os donos dos comércios eram pessoas de um bom grau de instrução. Com a pessoa que não tinha um bom grau de instrução, não podia mandar fazer aquilo, né? As casas eram poucas, naturalmente eram poucas, mas bem montadas, com todo tipo de mercadoria boa e tudo. Bem diferente do comércio atual, que é aí de todo mundo. Ali tem os especialistas naquilo. O cemitério São José recebeu esse nome em homenagem a seu antigo coveiro, o senhor Zé Bueno. Foi inaugurado no ano de 1974.
Na época, quando eu ia lá trabalhando junto com meu pai, era o maior sofrimento. Comecei a trabalhar junto com o velho com 13 anos, que era meus tios. O terradeiro ficou meu pai, o finado Zé Bueno. No tempo que ele faleceu já aqui na Cidade Nova. E aí por essa eu fiquei no lugar do velho. Agora da Cidade Nova, fui da Cidade Velha para a Cidade Nova, como é que diz, de dia a dia, a luta, como até hoje mesmo. As coisas tudo meio difícil para quem vive no serviço, enterrar a gente todo dia. Aí falando já para fazer outro cemitério, porque são 6 cemitérios, já está tudo lotado. Então isso aí não tem condições mais de a gente mais se chegar como era. Então a gente tem que procurar outra área para fazer outro cemitério para enterrar o povo. Quer dizer que da pessoa que morre pensando que não existe, como é que diz, aquilo que não aparece, aparece sim. Agora não é para todo mundo. Agora é, como é que diz, isso aí, a gente falar isso, mas a gente não acredita nisso não. Isso aí já é, como é que diz, por Deus, isso aí não é para todo mundo que vê essas coisas. No meio, enquanto aparece coisa do serviço, que é o cemitério. Do começo da cidade. Era coisa invisível? Não sei o que era, não. Nós estávamos no galpão, foi a madrugada, apareceu essa bola de fogo, agora eu não sei o que era. E que a gente pelejava para ver no alcance e não conseguia. Agora apareceu. Nos começos da Cidade Velha, a Cidade Nova, quando estava fazendo o novo cemitério, aí apareceu isso aí invisível. Agora eu não sei o que era, o que não era. Era já madrugada, quase umas 3h30 da manhã. Eu estou sem lembrar o nome do rapaz. Todo dia ele passava para a casa da namorada, lá no fundo do cemitério, tarde da noite. Ele morava na Gameleira e vinha para o lado do Capão de Cima. E aí nesse dia, a turma abriu cova, ele ia passando. Aí disse, nós vamos fazer um espanto àquele camarada. Na hora, quando ele passou de volta, nós jogamos um bocado de lata véia nele. E o cabo chega poeirou, deixou até o sapato que veio buscar no outro dia. Começou a seca de 32, as mandiocas que tinha na roça secaram tudo, os lavradores não aproveitaram um pé de mandioca, foi toda seca na roça, né? Aí aquelas pessoas mais fracas puxaram aqui para a beira do rio. Chegou um ponto assim dos pobrezinhos para comer, precisava arrancar mancambira, queimar mancambira para comer, raiz de pau braba e tudo quanto é coisa, né? Do mato, negócio de coisa braba. Aí depois nós vem aqui para a cidade, né? Para ver se achava um serviço. E serviço a gente não achava, né? Então aí nós fomos a sujeitar, carregar peixe de lenha na cabeça, né? Para vender, para poder comprar um alimento. Nessa vida, sim, muita gente, pobrezinha, morrendo de fome, como morreu muita gente, né? De fome. Do meio por fim, o povo não queria mais apanhar o defunto para carregar para o cemitério. Precisou a polícia tomar conta, botar os homens debaixo de ossos para apanhar os defuntos para levar para o cemitério, para poder enterrar, né?
A Câmara de Vereadores de Remanso teve seu início no ano de 1948, na velha cidade. Funcionou no prédio da Prefeitura Municipal durante muitos anos. 50 anos depois, em 1998, construiu sua mais nova sede denominada José Amorim de Moura, com o auditório Tancredo Neves. Sobre a Câmara Municipal de Remanso, ela funcionava na própria Prefeitura de Remanso. Quando eu assumi também no primeiro mandato a Prefeitura, o presidente da Câmara, o senhor Antônio Moura, construiu a nova Câmara Municipal, inclusive muito bonita e muito organizada, na quadra 1, trazendo também mais um benefício para a quadra 1, além da praça que nós temos lá. É uma obra muito importante, muito bem feita, e que hoje é onde os vereadores de Remanso se reúnem para ajudar a administração do município. A reunião era dia de... era terça-feira, era 2 vezes por semana. E naquele tempo que foi eleito, eu fui vereador, foi no tempo que Cinem Braga foi eleito. Depois passou o doutor Marcelino. Não sei assim as datas assim de quando foi, não. Sei que tem 27 anos que eu fui vereador. Eu apoiei os Castelos. No segundo mandato, eu apoiei o doutor Carlos. O doutor Carlos perdeu, tornou a entrar, ganhou. E de vereador, só quem apoiou ele foi eu, sozinho. Naquele tempo, não sei nem quantos vereadores, era 10 ou 12. Não, nessa época, passei 12 anos sem receber, não existia salário de vereador. Para não dizer que vereador não ganhava nada, apenas não pagava energia lá que a caldeira que tinha no Remanso da prefeitura, o vereador só não pagava a luz da casa, mas não tinha ordenado. E tem meu nome, não foi eu que votei, que nesse tempo eu não era nem vereador. Os vereadores mesmo que escolheram para votar. Não tinha um nome assim certo. Eles disseram, ele pelo menos foi vereador 25 anos e não tinha rivalidade com nenhum. Fui eleito presidente da Câmara 3 vezes. Mesma coisa, o prefeito não pode fazer nada sem seu vereador aprovar. Dava os pedidos lá para a Câmara, para fazer a coisa, tinha que ser aprovado pela Câmara. Aí na Câmara, se você viu as atas de lá, viu que o projeto, que tem o primeiro projeto para ganhar salário mínimo foi feito por mim. O salário mínimo era para funcionário público mesmo. Não ganhava naquele tempo o salário, era para o pessoal que trabalhava na prefeitura ganhar salário mínimo. Era aqui também, tudo era da prefeitura, não tinha Câmara não. Tudo era no salão da prefeitura. Então, na época o vereador não tinha esse negócio de vereador andar se vendendo para um lado e para outro, não. No tempo de eu passei 25 anos de vereador, nunca nenhum me fez proposta para me comprar, para votar em conta de ninguém. Eu votava espontaneamente em quem eu queria votar. Nunca peguei dinheiro público para dar voto. Como hoje, o nego para dar voto está querendo dinheiro. Tanto fazia ser o prefeito adversário, como o que vinha para ser benefício de Remanso, eu votava a favor. Não tinha negócio de dizer adversário, eu não vou votar, votava em tudo. Em 1900, a Prefeitura Municipal de Remanso teve seu primeiro prédio em frente ao cais de Remanso Velho. Em 1968, o prefeito Decílio Castelo Branco construiu um novo prédio, que ficava na Praça Duque de Caxias. Na Cidade Nova, o prédio da Prefeitura fica na Praça Manuel Firmo Ribeiro. E no dia 9 de agosto de 2010, Remanso completa 110 anos de emancipação política. O meu período de prefeito, que foi iniciado em 97, quando eu fui eleito a primeira vez como prefeito de Remanso, e hoje nós estamos em 2010, e tenho mais 2 anos e meses para concluir os 3 mandatos de prefeito eleito pelo povo. Nesse período de 97 a 2010,
eu tenho deixado muitas obras em nossa cidade. Eu posso lembrar algumas, inclusive do primeira vez, de 97 a 2000, nós conseguimos fazer essa pista que vai para a prainha, conseguimos fazer as barracas, o Velho Chico, construir muitas escolas, várias escolas na zona rural do município, fiz muitas cisternas para armazenamento de água para as pessoas que tinham dificuldade. Inclusive, eu acredito que eu tenha sido o prefeito que começou construindo cisterna na zona rural do município de Remanso. Hoje não, hoje o município de Remanso, a zona rural, está bem abastecida já com cisterna, muitas delas já construídas, faltando pouco para concluir, acredito, o número de cisternas necessário para as casas existentes na zona rural do município. Sempre trabalhando, nós temos máquinas como o Patrol, que faz a limpeza das estradas na zona rural, dando condições do transporte escolar, que hoje nós temos trabalhando na zona rural, transportando aluno para as escolas, todo o transporte fechado, ônibus, micro-ônibus, Topix, e são mais de 40 carros transportando aluno na zona rural, beneficiando aquelas pessoas que podem ter sua condição de estudar lá. Nós temos também na zona rural de Remanso a extensão de 2 colégios estaduais, são 9 escolas no interior do município e que dá condição à pessoa de morar na sua própria localidade. Vamos dar exemplo na Estacada, no Jatobá, que as pessoas podem morar nessas localidades e estudar no próprio local, não precisando se deslocar para a cidade, que aqui com certeza a despesa dos alunos seria bem maior. Isso é um grande benefício que tem ficado em Remanso para a juventude que quer estudar, que é importante. Eu sempre gosto de relatar que hoje a importância de uma administração, educação e saúde. E daí nós vamos seguindo. Eu passei um período fora da prefeitura, foi quando eu perdi a eleição, depois retornei ao governo do município e continuamos trabalhando. Continuamos construindo, como eu posso dar outro exemplo, já no segundo mandato meu, nós construímos só de pavimentação e asfalto mais de 10 quilômetros na cidade. Trabalhando também com a pavimentação através do paralelepípedo. E hoje, em Remanso, eu acredito que em 2010, que eu continuo fazendo esse trabalho aqui no povoado do Marcos, eu estou calçando o Marcos, estou calçando a Malhadinha, Vila Santana, o bairro Ayrton Senna e área industrial. Hoje Remanso deve ter, no meu poder, quase 20 quilômetros de pavimentação feita no município de Remanso. Então, deixando as pessoas que moram nessas ruas satisfeitas, porque a rua deixa de ser de areia para ter uma pavimentação dando uma condição melhor aos moradores dessa localidade. Como eu digo, eu ainda tenho 2 anos e alguns meses, eu vou continuar trabalhando e pavimentando ruas na cidade. Hoje, eu já entreguei a pessoas que moram aqui, eu construí também no meu mandato passado, uma parte em 97, quando eu fui da primeira vez, de 97 a 2000, já foi dada à população 60 casas onde já moram. E agora, nós estamos construindo mais 216 residências. São casas trocadas a quem mora em casa de taipa, aquela casa que não tem piso, toda perigosa até para certas doenças, como a doença de Chagas. Nós estamos substituindo essas casas por casa de bloco, com piso, com iluminação, com água, com esgoto, quando é na localidade que tem. Mas também nós estamos fazendo casas na Pimenteira, Veneza, Iguarapé, que não tem a parte de esgoto, mas lá nós fazemos o trabalho para dar uma condição de residência melhor a essas pessoas. Então é mais um trabalho que vem sendo feito em Remanso na parte de habitação da população carente, que não tem condições muitas vezes de adquirir essas casas. Então nós temos também em nossa cidade praças reformadas, como aqui a própria Praça Manuel Firmo Ribeiro, que eu fiz uma reforma completa nela, melhorando a praça, deixando a praça, construindo praça da Vila Santana. Então, isso vem trazendo um conforto maior para a população de Remanso. Na saúde, hoje, nós temos
8 postos de saúde entre a zona rural e a cidade. Eu estou construindo mais um agora no Desterro, tá? Já está em fase terminal. E vamos construir um aqui muito bom, inclusive até um pouco diferente dos outros, que é aqui na quadra 20, mais um posto de saúde. Já vamos iniciar agora a construção desse posto, para ter mais um, dando condição à população do atendimento melhor na parte de saúde. Nós temos também em Salvador uma casa, em Teresina outra, Juazeiro, que recebe essas pessoas para quando é necessário de um tratamento fora do município de Remanso. Então isso você vê que na parte de educação, por exemplo, nós hoje temos aqui a Universidade Aberta do Brasil, atendendo a população de Remanso, sem custo nenhum, porque é pública, é do governo federal, e dá o atendimento às pessoas que se interessam em ter uma formatura. E isso tranquiliza muita gente, porque muitas pessoas não têm condições de sair do município para outros estados para estudar, ou outro mesmo em Salvador ou Juazeiro, e tem condições de ter um curso no próprio município de Remanso. É outra realização importante para a população de Remanso. E nós vamos continuar nesse trabalho. Agora mesmo, eu vou dizer agora em 2010, para que fique lembrado, foi autorizada a construção de um frigorífico em Remanso, que vai ser feito logo, nesses 3 ou 4 meses, deve iniciar a obra desse frigorífico para Remanso. Eu trouxe também aqui para Remanso, isso ainda foi no primeiro mandato, foi um posto do INSS, que é de grande importância para a cidade, quando todos que precisavam de uma aposentadoria teriam que se deslocar até Juazeiro, e hoje tudo é em Remanso, e de posto para a sua agência, inclusive vai ser construída também agora, está previsto para estar pronta até o ano de 2011, a agência do INSS em Remanso. A prefeitura já doou o terreno e agora vamos aguardar só passar, a esperar concluir a obra para que ela venha funcionar como agência definitiva, com prédio próprio na cidade de Remanso. Isso tudo é importante, a Caixa Econômica está chegando agora em 2010 também, para beneficiar a população de Remanso, as cidades vizinhas como Pilo Arcado, Campo Alegre de Lourdes, Centro Sé, Casa Nova, todos vão ter acesso à nova agência da Caixa Econômica em Remanso, que isso vai ser muito importante para o nosso município. Então são trabalhos, obras feitas durante o meu período de governo. Como eu volto a dizer, eu estou concluindo o 3º mandato como prefeito de Remanso e me deixa muito feliz porque tudo que tem sido feito é para o povo de Remanso, para o povo da cidade de Remanso e para melhorar a nossa cidade, porque eu também sou filho de Remanso e desejo ver Remanso cada dia melhor e muito mais bonito. Nós estamos fazendo o Parque de Amaralina, como eu já citei, vamos fazer uma praça também muito bonita aqui na frente do nosso mercado. Então isso aí são obras que vão trazer muito benefício para a cidade e beleza para os visitantes e as pessoas que participam aqui de nossa cidade, quando estão aqui em visita, ou filhos que moram fora, que chegam a Remanso para passar um período, ver uma cidade mudada, toda bonita. Conseguimos, que é muito importante hoje, Remanso chegar a quase 100% de esgoto. Remanso já era bem atendida quando a Chesco construiu, deixou a cidade quase total com rede de esgoto. Mas a cidade começou a crescer e eu tive a felicidade de conseguir, junto ao governo federal, recurso para ampliação do sistema de esgoto de Remanso, que vai deixar a cidade quase com 100% de esgoto. Outra obra importante é o crescimento. Nossa cidade, ela quando foi mudada da cidade velha para a nova, se eu não me engano, era 9.000 habitantes. Hoje é uma cidade que, no total mesmo, entre a zona rural e a sede, deve ter aproximadamente 40.000 habitantes. E o sistema de água da sede passou a ficar pequeno. Eu consegui também, junto ao governo federal, recursos, estamos ampliando o sistema de água de Remanso, que vai dar uma tranquilidade à população por muitos anos, sem ter essa dificuldade que hoje está tendo de alguns bairros chegar água. Mas vai acabar com isso e vai ficar, com certeza, a cidade toda bem atendida. Então são essas obras que, claro que se eu fosse citar, eu teria muito mais para anunciar do que foi feito de 97 até a data de hoje, o ano de 2010. Mas nós vamos continuar trabalhando
e trazendo o que for possível para beneficiar o nosso município, a nossa cidade, isso aqui é importante para trazer a cidade toda em paz. Então, Remanso hoje eu considero uma das cidades muito boa, muito bonita, elogiada por quem visita e quem anda em nossa cidade, realmente tem o prazer de sair daqui satisfeito, porque nós procuramos, inclusive no meu governo, melhorar cada dia mais a cidade de Remanso. Fui eleito em 1970, né, para governar de 71 até início de 73, 2 anos de mandato. O mandato se tornou menor. O governo federal, para não coincidir as eleições todas de uma vez, preferiram fazer essa modificação, diminuir os mandatos, ou teria duas alternativas, ou diminuir ou prorrogar. Mas no caso dos prefeitos, diminuíram 2 anos, e nós, o prefeito da época, nós tivemos apenas 2 anos para fazer o que era possível. Nós, nesse período, a gente estava trabalhando na cidade, embora a gente tivesse escolhido como área prioritária da administração o interior. Pensava muito em escola, em prédio escolar, no interior. Remanso naquele tempo só tinha um prédio escolar, no Marcos, e outro na Salina. Nesse período que nós exercemos aí o mandato, a gente fez 17 prédios escolares naqueles 2 anos, escolhendo áreas mais densamente povoadas, o caso do Espinheiro, a Planta, o Tamboril, e outros lugares onde a população, aqui na Jatobá, Fossa Velha, né? Lagoa do Barro dos Baios, Lagoa dos Lopes, cada um desses lugares a gente fez um prédio escolar para melhorar a situação da educação. E naquele tempo também a gente levou as professoras, o colégio formava aqui, né? E as que quisessem ir para o interior, algumas formadas, nós nomeamos para lá, para esse período. O pessoal do interior queria muito, eu quero uma professora formada lá, porque o menino, né? Era um desejo assim da comunidade ter uma professora formada. A gente combinava muito e diz, olha, a prefeitura não tem assim uma outra casa lá que possa, se vocês, a comunidade lá, se compromete a receber uma moça aqui da cidade, na casa de vocês vão fazer, ajuda de uma forma, outra coisa e tal. E normalmente vários lugares, a gente, lá na Lagoa do Januário, né, por exemplo, teve professora que a família lá, a gente recebe, assim, vários filhos. Vários outros lugares, no Floreto também, né? Vários lugares que queriam uma professora formada e elas foram. A gente aproveitou também, elas tinham 2 turnos, e naquele período nós criamos também, um convênio que tinha do governo federal, o Mobral, que era para educação de adultos, né? Educar o pessoal, alfabetizar o pessoal mais idoso, né? Então a professora, além de ter dos 2 turnos municipais, tinha também, à noite ainda dava, ela não tinha muito o que fazer lá, a não sei ensinar, né? Então, essa foi assim uma coisa que a gente pensou muito. Água e escola. Se você tinha água garantida e escola, o pessoal não ia ficar se mudando assim de um lugar para outro, etc. A gente, nessas 2 áreas, a gente procurou, aonde tinha uma escola, ter a água garantida. Por exemplo, no Espinheiro, nós conseguimos trazer a missão geológica alemã para fazer lá um convênio com a prefeitura, um poço Amazonas, e ainda hoje serve o Espinheiro em época de crise, né? Na Planta a gente reabriu um poço, embora com água salobra, que é a maioria, mas fomos criando, procurando, nesse período, dentro das circunstâncias que
a gente envolvia o período, vamos procurando fazer essas coisas para cumprir bem o dever que a população tinha nos confiado, né? Então a gente deixou, a gente fez esses prédios escolares, abrimos alguns postos escolares, fizemos a barragem na Maravilha. Foi assim de muita luta. Naquele tempo os recursos do município eram muito pequenos, se pode comparar, muito longe de comparar com as possibilidades de hoje. E a gente fez o que era realmente possível fazer naquela época. Aí, rapaz, eu posso dizer, a primeira prefeitura que ficava na beira do rio, segundo eu fiz pesquisa das pessoas, quem deve ter construído aquela prefeitura foi Landulfo Guanais. E pela qualidade da construção só podia ser uma pessoa da qualidade dele. Depois foi feita uma nova prefeitura na Praça Duque de Caxias, por Décio Castelo Branco, mas que eu mesma sou contra, que achava que devia ter ficado a primeira, que era muito mais bonita. Eu sou Renato Afonso Rosaldo, tenho 70 anos de idade, filho aqui da terra, e constituí família aqui, 3 filhos, muito bons filhos, 5 netos, e minha família é uma família que sempre viveu para mim e eu vivi para ela. Mas ingressei na vida pública em 1976, fui eleito a vereador, e vereador incontinente, eu fui constituído como prefeito do município de Remanso, e nesse ínter eu passei 9 anos seguidos. Fiz um trabalho, desenvolvi um trabalho muito forte no social, na saúde, na educação, e mantive sempre contato com o interiorando, sempre foi o meu forte, o homem mais humilde no interior, mesmo porque eu sempre achei e acho que é o mais necessitado, entendeu? Você teria que dar um apoio maior a esse cidadão, e foi o que fiz durante os meus 4 mandatos. Eu na saúde aprimorei o sistema de saúde do Remanso, entendeu? Trouxe banco de sangue, entendeu? Eu trouxe, entendeu, 4 ambulâncias para o município. Eu tinha convênio com os melhores hospitais da região para atender a população. Mantinha uma farmácia de distribuição de medicamento gratuito para o remansense, principalmente para o remansense mais humilde, entendeu? E por aí vai. Na educação, eu procurei melhorar o salário do professor, sempre um salário melhor, sempre dei apoio, construí milhares de prédios no interior, e 90% dos prédios construídos no interior foram construídos por mim, entendeu? E implantei um sistema de transporte de alunos que não tinha no município. Fui eu que, apesar de ser uma lei, eu inovei na região, fui o primeiro município da região a implantar esse sistema, entendeu? Para atender a necessidade do aluno do interior. E melhorando as estradas, entendeu? Construir lagoadas, colocando carros-pipa para fornecer água para essas escolas. É isso o ano inteiro. Eu entrei na política, vamos dizer, por a obrigação da minha família naquela época que fazia política em Remanso. Nós éramos, na época, aliados dos Castelos, mas eles romperam conosco e se aliaram com o senhor Manela Corrente, o senhor Manela Alonso Coelho, e lançaram um candidato próprio sem falar da importância da nossa família. E por isso, minha família não chamou os amigos, eram nossos, e disse da nossa pretensão que nós não íamos seguir o candidato indicado pelos Castelo Branco, que era o senhor Walter Ledu Silva, que era secretário dele há 30 ou 40 anos. E lançamos, e eu nessa época estava até em Salvador, operando nas Amidas, e aqui reuniram-se minha família
família e todos os amigos que lhe eram fiéis e lançaram o meu nome a candidato a prefeito de Remanso, sem eu nunca ter almejado entrar em política, porque eu sou médico, eu era médico e queria ser só médico. E passei antes 6 anos aqui em Remanso, como Remanso Velho, trabalhando, sem pensar em política de forma nenhuma. E eu estava em Salvador, em Peradia Minas, quando meu nome foi escolhido. E como nós éramos uma família de 9 irmãos, e quando um dava a palavra, todos seguiam, então nós seguimos, aceitamos a missão de sermos candidatos a prefeito de Remanso. Fomos candidatos a prefeito de Remanso, na época o candidato dos Castelos, o senhor Otto Neto Silva, quando viu o movimento político que nós fizemos, renunciou à candidatura e os Castelos procuraram outro candidato. Surgiu então o senhor Elias Rosal, pai do senhor Renato Rosal, que se lançou então candidato pela facção dos Castelos e Avanço Coelho. Porém, como a política já acirrou muito, o Elias também renunciou e eles não tiveram outro jeito a não ser procurar na outra facção que tinha se unido a eles, que era a facção dos Coelhos, Manuel Avanço Coelho, procurar o nome do Candinho. Então o Candinho foi lançado por todas as duas facções juntas a candidato a prefeito de Remanso. E nós, por a nossa facção, com os amigos fiéis que nós tínhamos, eu fui lançado candidato a prefeito. Esse mandato, por a força de lei, só durariam 2 anos. E eu perdi esta eleição. Então, durante 2 anos, logo no primeiro dia em que estava se comemorando a posse do novo prefeito, o sogro dele, doutor Libório, Carlos Libório, filho, me perguntou: e agora, doutor? Eu disse: sou candidato para as próximas. E ele me disse: você é louco? Você é candidato nas próximas eleições? Só um homem não tomou nem posse, você é candidato? Sim. E eu passei esses 2 anos como candidato e fui disputar a eleição já com o senhor Garcia Castelo Branco. Disputei a eleição num eleitorado de 6 mil eleitores. Eu ganhei com uma vantagem de 1.415 votos, sendo empossado então no dia 1º de fevereiro de 1973, ex-prefeito de Remanso. Comandei esse período, através da CHES, a construção da cidade nova, exigindo esgoto, água encanada, esgoto e energia hidráulica, e a duplicação de todos os prédios públicos em número de salas. Se era prédio escolar que tinha 4 salas, teria que receber um por 8 salas, e assim todos os prédios públicos. E o calçamento possível no Remanso Velho, e o asfaltamento da avenida principal, que eu, na época, ainda botei o nome de Eunápio Pelletier, que é Eunápio Pelletier de Queiroz. Até hoje é o nome da avenida principal de Remanso, em homenagem a ele. Depois de todos os trabalhos e entendimentos e desentendimentos que nós tivemos, o que é certo é que Remanso foi construída a melhor cidade das pátrias relocadas. E isso foi bastante. Entreguei à prefeitura no dia 1º de fevereiro de 1977 ao senhor Renato Rosal, que era presidente da Câmara,
E daí em diante tomei o meu rumo, que era ser médico, o que eu sou até hoje, apesar de hoje já ser médico aposentado.